Aleluias. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa vida de altar, a nossa vida de entrega, a nossa vida de sacrifício, a nossa vida de entrega diante do Senhor. Quem nós somos diante desse Deus? Quem nós somos diante dessa realidade santa? Quem nós somos diante desse amor tão abundante que não nos desampara? Quem nós somos diante desse Deus que todos os dias vem ao nosso encontro e olha muitas vezes para a nossa miséria, para a nossa necessidade e se compadece de nós, e se compadece. Jesus conta a história do samaritano, mas o samaritano que ele estava se referindo era ele mesmo, aquele que não deixa eu e você caído à beira do caminho, aquele que não deixa eu e você feridos à mercê das circunstâncias, porque Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus que nos atrai para Ele, é um Deus que nos considera. E se Ele é um Deus que nos considera e nos ama, eu acho que o mínimo que Ele espera, querido, é a mesma coisa de mim e de você. Então eu quero trazer essa palavra nessa noite, e o título é o seguinte: tudo que sou e tudo que tenho. Preste atenção. Tudo que sou, diga, tudo que sou e tudo que tenho. Agora diga, e o que não sou e o que não tenho. Agora vamos dizer a frase inteira. Tudo que sou, diga assim, diga apontando para você, tudo que sou e tudo que tenho. Tudo que não sou, tudo que não sou e tudo que não tenho. Por que nós estamos dizendo isso? Porque quando nós lemos Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, nós lemos um texto após a queda de Adão e de Eva. E a Bíblia diz que conheceu Adão a Eva, ou seja, Adão teve relacionamento com a sua esposa, relacionamento sexual, obviamente. O termo conheceu faz referência a isso. Ele teve intimidade com Eva, e dessa intimidade nasceu Caim. E Eva disse o seguinte, versículo 1 de Gênesis 4: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais um irmão, a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Adão e Eva tiveram 2 filhos mencionados aqui na Bíblia. A Bíblia também diz que Adão e Eva tiveram filhos. No capítulo 5 vai dizer, do versículo 1 em diante, vai dizer que Adão e Eva eles tiveram filhos e filhas. Mas a Bíblia não narra o nome dos seus outros filhos e filhas. Claro que vai narrar ainda o nome de Sete, porque esses nomes que estão narrados fizeram uma diferenciação no contexto sagrado, porque a narrativa de Caim e de Abel faz menção ao primeiro homicídio que houve, à primeira morte, ao primeiro assassinato, porque Caim matou Abel. Mas depois também a Bíblia narra que Adão e Eva tiveram Sete, e Sete no capítulo 5, ele foi um homem piedoso, um homem que amava o Senhor, e de Sete veio a geração piedosa, de Sete veio Noé, que veio Abraão, e toda a linhagem piedosa até Cristo foi da geração de Sete, porque a Bíblia diz que Caim era do maligno, mas Sete era um homem piedoso, um homem que buscava a presença de Deus, um homem que desejava pela presença de Deus. Então a Bíblia deixa esses registros para mim e você compreender essas gerações, de onde esses homens vieram e qual foi o papel deles sobre a terra. Mas eu quero me atentar aqui nessa noite com a vida de Caim e Abel. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram Caim e Abel, e que Caim, ele foi lavrador da terra. Caim foi um agricultor, ele plantava, ele tinha, a sua profissão era a agricultura, ele trabalhava com a terra, ele plantava. Mas a Bíblia diz também que o seu irmão Abel, ele era pastor de ovelhas. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. O que nós reproduzimos nessa noite com os nossos lábios
tudo que sou e tudo que tenho, tudo que não sou e tudo que não tenho, faz menção a essa passagem aqui. Porque Caim, ele lavrava a terra, ele plantava, ele tinha sua plantação, tinha suas colheitas, assim como Abel tinha os seus rebanhos, as suas ovelhas, as suas cabras, os seus animais. Tanto Caim quanto Abel eram prósperos nas suas vidas, no seu trabalho. Eles tinham prosperidade naquilo que eles faziam, tanto um com a terra, tanto o outro como os animais. E que eu quero falar nessa noite, querido, bem específico, de forma bem sucinta, bem objetiva. Eu quero falar sobre a nossa vida, o nosso altar, a nossa entrega. Porque um dia Caim e Abel foram oferecer um sacrifício a Deus. Ambos foram diante do altar, oferecer um sacrifício ao Senhor. Lembre-se que Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Quando Adão cai em transgressão, em pecado, Adão e Eva, eles se cobriram porque eles tiveram vergonha um do outro. No entanto, antes do pecado, eles não tinham vergonha da sua natureza. Eles caminhavam no jardim nus, olhavam um para o outro e não tinham vergonha de si. Mas quando eles caem no pecado, então a vergonha, então a malícia entra no seu coração e eles passam a ter vergonha. Quando Adão olha para si, se vê nu, se envergonha diante da sua esposa. Eva da mesma maneira, se sentia nua. Adão se sentia nu e se via nu. E houve uma necessidade, tanto em Adão como em Eva, em se cobrir por causa da sua nudez. Sabe, querido, o pecado nos faz nu. O pecado sempre mostra a nossa nudez. O pecado sempre vai mostrar a nossa corrupção. O pecado sempre vai mostrar o nosso engano. O pecado sempre vai mostrar a nossa nudez. Advertências em Apocalipse sobre essa questão, para que Deus não nos encontre, não nos ache nu quando Ele vier buscar a sua igreja. Então Adão e Eva, cônscios da sua nudez, não porque Adão disse para Eva: Eva, você está nua, e nem muito menos porque Adão disse a ela, mas por causa da malícia que entrou nos seus corações, e a própria maldade informou para Adão: você está nu, Adão, você precisa se cobrir de alguma maneira. A Bíblia diz que Adão e Eva vão lá, pegam folhas de figueira e se cobrem as suas partes íntimas, para não ter vergonha um do outro. Mas a Bíblia também diz que Deus veio na viração da tarde. Adão e Eva estavam escondidos por causa do seu pecado. Deus chama Adão, conversa com Adão, nós conhecemos todo o relato. E no final da sua conversa, Deus disse: olha, tu és pó, e tu vai voltar ao pó. Então Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Mas antes de Deus expulsar Adão e Eva do jardim, abra sua Bíblia aí, se você fechou, Gênesis capítulo 3. Nós já vamos chegar lá no Caim e no Abel. Gênesis capítulo 3, o versículo 21. Deixa aberto aí, tá, querido? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então Adão e Eva estavam cobertos com folhas de figueira. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, para Deus as folhas de figueiras não eram suficientes. Para Deus as folhas de uma árvore não eram suficientes para cobrir a nudez de Adão e Eva. Detalhe, querido, a nudez de Adão e Eva estava coberta. Eles tinham colocado bastante folha, porque eles estavam com vergonha. Então eles tinham tampado, amarrado de alguma forma com um cipó, alguma coisa, para que eles não pudessem ver a sua nudez. A Bíblia diz que em Hebreus 4:12, que o Senhor vê dentro de mim e de você, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem nós devemos tratar. Deus olha para dentro de mim e de você e nos contempla por inteiro. Quando Deus vem, chega diante de Adão e Eva, Ele contempla os dois nus. Eles estão nus.
Pastor, mas eles estavam com os aventais, estavam com as folhas da figueira, estavam, mas estavam nus por causa do pecado. Então a necessidade de uma cobertura havia sobre Adão e Eva. E detalhe, que quem projetou a cobertura foi o próprio Deus. A Bíblia não vai dizer o que aconteceu, a Bíblia só mostra o resultado. A Bíblia diz no versículo 21 que o Senhor Deus deu a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Que pele era essa? Que pele será que era essa? Ora, se era pele, alguém morreu, irmão. Se era pele, alguém morreu. E se alguém morreu, o sangue foi derramado. Agora nós entendemos pela conjectura bíblica, pela teologia, que pode ser que Deus, o próprio Deus, sacrificou uma ovelha ou um cordeiro, e Deus removeu a pele da ovelha ou do cordeiro e cobriu as partes íntimas de Adão e Eva. Ah, pastor, mas então Deus, quando cobriu Adão e Eva com a pele desse animal, então Deus conseguiu chegar perto de Adão e Eva, Ele conseguiu conversar com Adão e Eva, então agora a sua nudez foi tampada, aquilo que estava exposto foi coberto? Foi. Não por causa da pele, por causa do sacrifício, por causa do derramamento de sangue, porque alguém pagou o preço, alguém morreu para que o pecado de Adão e Eva pudesse ser coberto. Aleluias! Um animal tinha morrido, o sangue tinha sido derramado para que aquela pele pudesse ser retirada e colocada sobre Adão e Eva. E o que estava cobrindo Adão e Eva não era só a pele, mas era o resultado do sacrifício, da entrega daquele animal que morreu para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. A Bíblia diz que o próprio Deus os vestiu, o próprio Deus projetou para eles essas peles, essa roupa, essa cobertura. O próprio Deus. E quando nós chegamos no Gênesis capítulo 4, nós vamos ver Caim sendo um plantador, sendo um agricultor, e nós vamos ver Abel como um pastor de ovelhas. Caim arava a terra, cultivava, plantava, jogava a semente na terra e ficava esperando ver, germinar, começar a brotar e contemplar aquela planta crescer, ou aquele alimento crescer, esperando dar o seu fruto. Abel, por sua vez, tinha suas ovelhas e cuidava do seu rebanho como um pastor cuida das suas ovelhas, e também via as suas ovelhas reproduzirem, o seu rebanho crescer, e ambos, aí como Abel, tinham prazer naquilo que faziam. Mas a Bíblia diz no capítulo 4 que nós lemos, a partir do versículo 3: e aconteceu que ao cabo de dias, ou seja, ao final de dias, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim pegou frutos do seu plantio, alimentos da sua plantação, e levou ao Senhor. A Bíblia também diz no versículo 4: e trouxe também Abel dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Preste atenção nisso aqui. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Declara isso comigo após mim. E atentou o Senhor. Não, você pode fazer melhor. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5: mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Repita após mim. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Caim e Abel vieram ofertar diante do Senhor. Caim trouxe os seus frutos e colocou diante do altar. A Bíblia diz que Caim trouxe ao cabo de dias, mas também diz que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, os primeiros, os melhores, os mais viçosos, os mais bonitos, aqueles mais atraentes aos olhos,
E Caim, ao cabo de dias, trouxe talvez as suas frutas podres, talvez os seus frutos já murchos, talvez algum fruto, outro que já estava passado. Ambos tiveram diante do altar e ofereceram diante de Deus. A Bíblia diz que Deus se atentou para Abel e Deus se atentou para a oferta de Abel, e que Deus não se atentou para Caim e nem para a sua oferta. Olha o que aconteceu na sequência. Versículo 5: mas para Caim, para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que se descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Tudo que sou e tudo que tenho, e o que não sou e o que não tenho. Sabe, querido, que essa palavra quer falar para nós nessa noite? Está falando para mim e para você nessa noite do nosso sacrifício pessoal, da nossa entrega pessoal, da nossa verdadeira vida com Deus, do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro cristão, daquele verdadeiro que faz a diferença, daquele que se entrega e entrega tudo que tem, daquele que reconhece que Deus sempre merece o melhor, que para Deus sempre será a melhor parte, que Deus sempre é primeiro, que Deus sempre está em primeiro, e que todas as coisas são para Ele, por Ele e para Ele. Porque quando a palavra de Deus fala do sacrifício, fala da minha vida de sacrifício diante do Senhor. E claro, tudo que sou e tudo que tenho é um sacrifício diante de Deus. Meu irmão, o primeiro a sacrificar foi Deus. O primeiro que sacrificou, que entregou foi Deus, não fomos nós. Foi Deus que matou uma ovelhinha, um cordeirozinho, que verteu o sangue dele e cobriu Adão. Foi o primeiro que fez o sacrifício, foi o primeiro que entregou. A Bíblia diz que Jesus morreu por mim e por você como um sacrifício agradável a Deus. Ele foi tão agradável a Deus que Isaías disse que Deus se agradou ao vê-lo sendo moído na cruz. Deus se agradou a moê-lo, porque Deus se agradou do sacrifício de Jesus, porque foi um sacrifício perfeito, sem mácula, nem ruga, sem mistura. O sacrifício de Jesus, querido, foi completo. Mas quando nós olhamos para Caim, olhamos para Abel, e nós olhamos para esse altar que está diante de Caim e diante de Abel, nós temos que olhar para a nossa vida, porque há um altar em nossas vidas, há um altar em nosso coração, há um altar dentro de nós. Sabe qual foi o altar de Jesus, querido? O altar de Jesus foi a cruz. A cruz foi o altar de Jesus. E lá na cruz, Jesus foi o próprio sacrifício a Deus, o próprio sacrifício vivo ao Senhor. Agora Caim e Abel estão diante de um altar de pedra, um altar físico de pedra, e ambos vão juntos para fazer um sacrifício. Ambos vão para ofertar a Deus, para apresentar a Deus a sua vida e a sua oferta. Lembra quando Jesus diz assim, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a tua oferta, reconcilia-te com o teu irmão, depois traz a tua oferta. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero a sua oferta se a sua vida não for uma oferta. Primeiro eu quero a sua vida, depois eu quero a sua oferta. Ou seja, coloca a tua vida em ordem, depois você traz a tua oferta. Porque eu não quero a tua oferta se a tua vida não for a primeira oferta. E o que Jesus diz foi o que aconteceu com Caim. Porque Caim veio diante do altar e colocou a sua oferta. Mas a Bíblia diz que Deus não se atentou para Caim e nem se atentou para a sua oferta. Mas quando Abel chega diante do altar, ele oferece a sua oferta.
E qual foi a sua oferta? Abel era o quê? Pastor de ovelhas. Qual foi a sua oferta? Uma ovelha. E essa ovelha certamente ela morreu, porque Abel a sacrificou e colocou ela em cima do altar, entregando ela para Deus. Disse: Deus, essa é a melhor que eu tenho, eu entrego a Ti. Tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego a Ti, eu consagro a Ti, eu sacrifico a Ti, eu entrego a Ti, porque eu Te reconheço como meu Deus, eu Te reconheço como meu Senhor, e tudo que sou está nesse altar para o Senhor. A Bíblia diz que Deus se atentou para Abel e se atentou para a sua oferta. Deus se atentou para Abel e para a sua oferta. E falando de altar, há 3 coisas aqui. 3 coisas. Quando nós falamos de altar: entrega, sacrifício e aliança. Quando nós falamos de altar, em vida com Deus, falamos de vida de entrega, de vida de cristianismo, comunhão, caráter cristão. Se nós temos altar em nossa vida, então, numa vida de altar deve haver 3 coisas significativas: entrega, sacrifício e aliança. Entrega, sacrifício e aliança. Há na sua vida entrega, há na sua vida sacrifício, há na sua vida aliança. E sacrifício na Bíblia é real, querido, é real. Eu sei, Jesus disse: eu não quero sacrifício, misericórdia quero. Mas responde para mim, se é ou se não é sacrifício? Quando Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se. Fala a verdade, se isso não é um sacrifício. Irmão, negar a si mesmo. Aquele que quiser me seguir, negue-se, renuncie-se. Renuncie-se a si mesmo. É sacrifício ou não é? É sacrifício ou não é? É sacrifício. Por que é sacrifício? Porque muitas vezes as coisas que eu e você gostamos de fazer, a nossa carne pende para essas coisas, que são até boas para a carne, nós temos que sacrificar. Porque são boas para a carne. Mas a Bíblia diz que na nossa carne não habita bem algum. Não habita bem algum. O que Jesus está dizendo: negue a sua carne, mate a sua carne. Diga para ela ficar no lugar onde ela tem que ficar. É subjugada à voz de Deus. Agora, Caim e Abel fizeram um sacrifício, e dentro do sacrifício deles, nós vamos ver as 3 coisas desse altar: entrega, sacrifício e aliança. Quando Deus diz que Deus não se atentou para a oferta e nem para Caim, não foi só por causa do fruto podre que ele colocou no altar, não. Irmão, quantas vezes nós oferecemos a Deus um louvor pobre, um louvor podre? Quantas vezes nós oferecemos coisas ao Senhor de segunda? Quantas vezes nós oferecemos uma vida ao Senhor de segunda? Quantas vezes nós fazemos as coisas ao Senhor de maneira relaxada ou de qualquer jeito? Quantas ofertas de adoração ou mesmo ofertas nós entregamos ao Senhor de qualquer maneira para cumprir um rito? Quantas coisas nós levamos ao altar de Deus da maneira como Caim levou? E a Bíblia diz que Deus não se atentou para Caim e não se atentou para a sua oferta. Ambos ofereceram sacrifício a Deus e tiveram a mesma oportunidade. O coração de Deus foi o mesmo para Caim, foi o mesmo para Abel. Deus não mudou, Ele não muda. Agora a questão não era só o que foi levado diante do altar, querido. A questão foi o coração que levou as coisas diante do altar, ou a maneira como o coração levou aquilo diante do altar. Porque Caim levou da mesma forma como os religiosos levam, por obrigação, de qualquer jeito. Eu vou levar isso aqui, está sobrando, eu vou levar isso aqui para Deus mesmo, pelo menos eu cumpro o meu papel. É domingo, afinal de contas, eu vou lá de novo na igreja.
A quarta-feira tem aqui na célula, eu vou porque senão. Sexta-feira tem o propósito da oração. Eu vou lá porque senão depois o irmão fica me cobrando. E tem que ficar falando de Jesus para as pessoas. Quando der eu falo. Porque eu falo, as pessoas não escutam, mas quando der eu falo. Isso aqui tá bom. Eu levo esse aqui para o Senhor, tá bom, pelo menos eu levei. Pelo menos Deus vai reconhecer que eu levei, eu fiz alguma coisa. Deus não se atentou para Caim e nem se atentou para a sua oferta. Mas quando Abel chega diante do altar, querido, Abel vem com a sua ovelhinha talvez no ombro, cantando, celebrando, adorando, o seu coração fervendo e pulsando pelo Senhor, porque ele sabia que ele estava indo para o encontro. Ele sabia que ele estava indo para a entrega. Ele sabia que ele estava indo para o sacrifício. Ele sabia que ele estava indo para o Deus da aliança, porque ele sabia que o Deus ao qual ele sacrificaria, sacrificou pelo pai dele. E Abel sabia: o Senhor requer um sacrifício excelente, porque ele sacrificou pelo meu pai. Agora eu vou sacrificar a ele, porque ele é digno de um sacrifício digno. De um sacrifício digno. E Abel pegou a melhorzinha das suas ovelhinhas que tinha, jogou no seu ombro e chegou diante do altar, talvez cantando ao Senhor, talvez declarando a sua vida diante do Senhor, imolando aquele cordeiro, aquela ovelha, colocando diante do altar e ofertando a Deus Todo-Poderoso naquele dia. E a Bíblia diz que o coração de Deus e os olhos de Deus se atentaram para o coração de Abel e se atentaram para aquilo que ele trouxe ao Senhor, para aquilo que ele colocou diante do Senhor. Deus se atentou, Deus parou, querido, para olhar Abel. Ele parou tudo que ele estava fazendo. Ele parou. Talvez ele disse para o serafim: "Você dá um tempinho, deixa eu contemplar o coração de Abel, está sacrificando para mim, espera só um pouquinho." Talvez diz: para, é o primeiro homem que está ofertando a mim, para tudo, deixa eu ouvir, deixa eu ver, deixa eu contemplar. E Abel oferta ao Senhor, querido. A Bíblia diz que o Senhor se atentou, ele se agradou do coração de Abel e da oferta de Abel. E por causa disso, o versículo 5 diz, o versículo 6 diz: "E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que se descaiu o teu semblante?" Deus pergunta para Caim: "Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás." Deus estava dizendo: olha, o seu irmão sacrificou corretamente, ele entendeu o princípio. Se você tivesse feito do mesmo jeito, não teria aceitação para você também? Você acha que eu não te aceitaria da mesma maneira? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Nem eu e nem você e nem ninguém é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe, querido, um montinho ao pé da cruz, um lugarzinho mais elevado para aqueles que são mais santos ou melhores. Não existe um montinho ao pé da cruz que alguém pode ficar lá, é excelente, é melhorzinho. Não, todos somos iguais diante de Deus. Não há acepção de pessoas, como nesse dia não houve acepção de pessoas. A questão aqui foi a entrega, foi o coração, foi a forma como Caim foi diante de Deus. E como eu e você temos chegado diante de Deus? Como tem sido a nossa vida diante do Senhor? Como tem sido o nosso sacrifício diante do Senhor? A religiosidade, querida, ela está desprovida de espiritualidade. Sempre esteve. Lembra do mesmo samaritano? Passou um sacerdote, meu irmão, passou depois um levita. Ambos eram religiosos. Eles passaram e viram aquele homem caído, e a Bíblia diz que eles passaram de largo, porque a religião cega as pessoas. Ela cega as pessoas. Ela está desprovida da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro amor. E Caim foi dessa maneira ofertar a Deus, foi dessa maneira se expressar a Deus. Oferecia qualquer coisa,
Sabe, querido? E tem gente que oferece qualquer coisa, e oferece uma vida de qualquer jeito, e ainda quer ser abençoado. Ainda quer ser abençoado. Mas o texto diz que Caim se irou, porque Deus não aceitou a sua oferta, não aceitou o seu coração. Caim queria ser abençoado, sim, ele queria, mas a Bíblia diz que Deus não aceitou o seu sacrifício. Por quê, querido? Porque ele apresentou qualquer coisa diante do Senhor. Você nunca deve apresentar qualquer coisa diante do Senhor. Você sempre deve apresentar o melhor diante do Senhor. Lembre-se que o melhor é de Deus. Lembre-se que o melhor é para Deus. Aleluia. O problema é quando nós negociamos com a nossa alma e dizemos: não, isso aqui para Deus está bom. Sabe o que eu vejo nessa palavra? Que Caim, querido, ele não queria interagir com Deus no relacionamento mais íntimo, no melhor nível. Ele não queria o melhor nível com Deus. Ele não queria. Ele queria continuar quietinho. Daquele jeito estava bom. Eu não quero entrar mais em Deus. Eu não quero me comprometer mais. Desse jeito está bom. Eu levo isso daqui, entrego e está bom. Não preciso, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Ele não queria interagir no melhor nível com o Senhor. A Bíblia diz que ele trouxe ao cabo de dias. Talvez no final da sua plantação, o último que sobrou, que já estava vencido. Mas a Bíblia diz que Abel trouxe as primícias do seu rebanho. A diferença está aqui da nossa entrega. Quem é primeiro em nossas vidas? Pastor, na minha vida, primeiro é minha esposa. Primeiro é meu filho, minha filha, minha casa. Primeiro é minha família. Primeiro é minha casa. Sabe, queridos, a nossa oferta, ela declara o nosso coração. Ela declara quem nós somos. Vamos nos remeter ao templo. Jesus estava diante da arca do tesouro. Se assentou com seus olhos fixos. Que a Bíblia diz que Jesus estava olhando, contemplando. Jesus para e fica olhando. Aí a Bíblia diz que os ricos vinham, entregavam os seus dízimos, as suas ofertas, as suas riquezas diante do templo, da arca do tesouro. Talvez alguns vinham tocando trombeta, entregando o seu ouro, a sua prata, mostrando e colocando diante da arca do tesouro. E Jesus olhava para aqueles homens e sondava os seus corações e via a sua entrega. Mas a Bíblia diz que dentro desse mesmo momento chega uma viúva pobre. Quantas moedas ela entrega? Quantas? E Jesus disse: de todo o seu sustento que ela tinha, de toda a sua renda, de toda a sua prosperidade. Sabe o que Jesus está dizendo? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas necessidades, ela entregou ao Senhor. Ela colocou diante do Senhor. Sabe o que é isso, querido? É reconhecimento de quem Deus é. É reconhecimento de quem Ele é e de quem eu sou. Eu sou um pobre, cego, nu, necessitado. Eu preciso dEle, eu necessito dEle. E a minha entrega vai revelar o meu coração. Será que eu e você estamos dispostos a dar ao Senhor as nossas vidas? Porque se Deus tiver realmente a nossa vida, querido, não vai haver reserva no nosso coração. Não vai haver reserva nas nossas vidas. Não vai haver. Qual que é o nível do teu coração diante do Senhor? Qual que é o nível da sua entrega? Porque se Deus nos desafia, se Deus vem diante de mim e de você e espera diante de mim e de você um sacrifício, e eu e você titubeamos nessa hora, na hora de sacrificar a Deus, o nosso coração não está com a nossa oferta, a nossa vida não está inteira diante do Senhor. Ele pode dizer a mesma coisa que ele disse para Caim: não se atentar para as nossas vidas e nem para aquilo que nós fazemos a Ele. Ele pode não se atentar para a nossa oferta. Eu quero ler um texto que está em 1 Crônicas 21. E 21 diz o seguinte, não precisa abrir, preste atenção. Nesse mesmo instante chegou Davi, e quando Ornã ouviu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, o rosto em terra. E Davi lhe rogou: vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar ao Senhor, a fim de que
cesse esta praga que assola o nosso povo. Imediatamente, Ornã respondeu a Davi: toma-o para ti e faça-o rei, meu senhor, o que bem quiseres lhe parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício, e o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso de bom grado entrego a ti, rei Davi. Contudo, o rei Davi respondeu a Ornã: não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. Mas esse homem disse: não, ó rei, eu te dou a terra, eu te dou os bois para o sacrifício, eu te dou tudo para o sacrifício, eu entrego na tua mão, ó rei. Davi disse: não, eu quero pagar o preço, porque eu não vou oferecer ao Senhor aquilo que não custe nada para mim. Eu quero pagar o preço, porque Deus merece. O que eu vou entregar a Deus tem um preço. Eu não vou pegar nada de graça para entregar a Deus. Precisa ter um preço na minha vida. Eu preciso pagar um preço por aquilo que eu vou dar a Ele. Deus merece o melhor. Davi disse: não darei ao Senhor aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. Sabe, querido, Jesus foi o melhor que Deus tinha para entregar para mim e para você. Ele foi tudo que Deus tinha, entregou para mim e para você, e por mim e por você. E muitas vezes, quando nós vamos entregar as nossas vidas a Deus, nós entregamos parte. Quando nós vamos entregar as nossas ofertas, o nosso coração, a nossa adoração, nós entregamos com reservas. E muitas vezes o que nós estamos entregando não tem nos custado nada. E o que não custa nada, não vale nada. Sabe quando você ganha uma coisa, querido, que você não pagou? Não tem o mesmo valor. Quando você soa, quando você trabalha para adquirir, não tem o mesmo valor. É ou não é? Quando você ganha alguma coisa, você pode até valorizar, mas não vai ser o mesmo valor quando você trabalhou, suou a camisa, suou para adquirir com o suor do seu rosto. Não vai ser o mesmo valor, não vai ser a mesma, você não vai ter a mesma intensidade por aquilo. É o que ele está dizendo: eu vou oferecer a Deus aquilo que custe, aquilo que vale alguma coisa para mim, aquilo que vale alguma coisa na minha vida. Isso foi o que Abel fez. Abel ofereceu, junto com o seu coração, aquilo que era melhor. Ele foi a própria oferta diante de Deus. Por isso Deus o aceitou, por isso Deus o recebeu. O que nós temos oferecido para Deus, querido? Coisas que não têm valor para mim e para você, ou coisas que para mim e para você não vai fazer diferença nenhuma. Ah, isso eu posso oferecer porque isso aqui para mim não vai fazer falta, está sobrando mesmo, como aqueles homens que estavam colocando na arca do tesouro. Lembre-se, querido, nessa noite, que eu não estou falando especificamente sobre oferta. A oferta e o dízimo está incluso nessa palavra, mas não é necessariamente sobre isso só que estou falando. Estou falando sobre a sua vida e falando sobre o nosso altar. Porque o nosso altar e nosso sacrifício vai revelar o nosso coração diante do Senhor. Ele vai revelar o nosso coração. Ele vai revelar quem nós somos diante de Deus. Homens e mulheres, com o passar dos anos, fizeram seus altares e foram recebidos diante do Senhor. Será que no meu e no seu altar, querido, o Senhor tem vindo com fogo? O Senhor tem se agradado? Será que no meu e no seu altar tem um verdadeiro sacrifício? Tem uma verdadeira oferta, uma verdadeira adoração? Será que o nosso sacrifício tem sido feito com aliança, com entrega, com propósito diante do Senhor? Será que a nossa oferta tem sido verdadeira? Será que a nossa oferta que tem sido entregue tem sido aceita pelo Senhor? Eu quero ler um último texto, quero que você abra em Hebreus capítulo 13, do versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, por Jesus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se coloque de pé no nome de Jesus. Não pegue de volta o que você entregou.
Espírito Santo está dizendo: não pegue de volta o que você entregou. O que você entregou para Deus é dele. Acabou, meu irmão. Está no sacrifício, está no altar, acabou. Você entregou. É de Jesus. Amém?